Então, novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Aqueles que estão aqui presentes conosco, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Que bela recepção, né? São uns anjinhos que temos o privilégio de acompanhar e poder estar próximo. Pessoal, convidamos a todos para começarmos com uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: em qualquer dificuldade, recorda o poder da oração e roga com inspiração ao céu, realizando sempre o melhor para que o melhor se faça em ti e através de ti, sem olvidares do que todo apelo encontra resposta, consoante o merecimento de quem pede e a forma como pede. Convidamos a todos, então, para levarem seus pensamentos, para nós fazermos a prece de abertura, a prece de paz de Emmanuel, psicografada então por Chico Xavier. Senhor Jesus, em teu infinito amor, conceda-nos a tua paz, ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxiliai-nos a compreender-nos uns aos outros, no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, a nossa palestra terá como tema a vida é um bem outorgado por Deus, que será conduzido então pela nossa irmã Mariane Macedo. E aqui eu trago um pouco da descrição da nossa irmã. Um momento que eu já... Aqui. Desculpa, pessoal. Então, a nossa irmã Mariane de Macedo, ela é psicóloga clínica, servidora pública, trabalha no sistema prisional, com tratamento penal e individualização de pena. É trabalhadora da Sociedade Espírita Ismael Ehlers, em Caçapava do Sul. Ela também é membro do Núcleo de Espiritualidade do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro da AMERGS, que é a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e AME Brasil, Núcleo de Psicologia e Espiritismo e no projeto Acendo uma Luz, Prevenção de Abuso Sexual Infantil, e coordenadora de estudos da série psicológica Joana de Ângeles na AME Brasil e FEB. Então, seja bem-vinda, Mariane, à nossa casa. Está contigo a palavra na noite de hoje. Então, boa noite fraterno a todos os irmãos. Para nós é sempre uma alegria podermos retornar a Canguçu, essa casa que nos recebe sempre com tanta alegria e amorosidade, e hoje, né, nos surpreende com essa equipe infantil aqui, né, fazendo então essa apresentação. E essa música realmente assim é bastante estimulante para que a gente possa trazer o conteúdo do qual nós vamos abordar, né? É preciso saber viver. Então, realmente é um desafio, né, a todos nós que estamos aqui na vida física, reencarnados, a sabermos viver, né? Então, até essa música vai nos nortear, então, a nossa fala. Eu só peço alguns minutos, então, que eu vou projetar os slides aqui e já seguimos conversando.
Essa frase, quem dizia muito era a doutora Marlene Nobre, que é realmente a fundadora da AME Brasil. E ela usava muito essa frase quando ela trabalhava em defesa da vida, falando sobre a questão do aborto. Então, a gente sempre ouvia a doutora Marlene dizer que a vida é um bem outorgado por Deus. E depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa fala da doutora Marlene. Mas o que é importante de nós estarmos, então, conversando? Se nós estamos falando de um Setembro Amarelo, de uma campanha, né, a respeito, então, da vida, de defendermos a vida. E aí, quando a gente vai, né, passando, então, pela ciência, pela filosofia, a gente vai observando que sempre houve um questionamento a respeito da vida, né? Então, a psicologia e a filosofia, elas sempre perguntaram qual o sentido existencial, qual é o sentido da vida, né? E todos nós, de alguma forma, nos questionamos em relação assim, ó, da vida, né? Houve sempre essa busca durante esse processo histórico da humanidade. E aí a gente vai, então, para um ambiente mais micro, que é das nossas próprias questões pessoais, né? Então, que desde crianças a gente faz essa pergunta, né? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? Isso norteia, então, a nossa existência quando nós conseguimos fazer esses questionamentos e quando nós conseguirmos dar respostas a esses questionamentos, né, que são pessoais. Então, muitas vezes, algumas experiências traumáticas fazem com que exista uma mudança comportamental, né? O antes e depois da dor, né? Quando nós passamos por situações que são muito traumáticas, nós fazemos então esse questionamento, mas nós temos a percepção que antes e esse depois de uma situação de trauma, de sofrimento, vai fazer com que nós tenhamos uma mudança comportamental. Então, o que é importante para nós entendermos? Que nós que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos na reencarnação, talvez as nossas respostas elas possam ser um pouco mais lúcidas, mais conscientes do que aqueles que não têm noção da imortalidade da alma e que não acreditam na reencarnação. E nós não estamos aqui qualificando isso como se nós estivéssemos numa condição melhor ou pior que os outros. Mas a gente vai entendendo que isso nos traz um certo conforto, entendermos que somos espíritos, que estamos reencarnados num processo de busca de evolução, que não é menos dolorido do que a pessoa que não tem conhecimento da imortalidade da alma, mas que de certa forma nos traz um alento, nos traz um esclarecimento de o porquê da vida e o porquê desses processos de dor e de sofrimento. Então, nós precisamos entender alguns conceitos da doutrina, né? Então, temos esse aspecto tríplice, né? Então, do espírito, do perispírito e do corpo. E a partir do momento que nós temos esse entendimento, né, de que esse perispírito, ele tem esse papel, né, de mediação entre o corpo e o espírito, e que ele tem um papel, então ele é semimaterial justamente por causa disso, né, que ele transita entre a matéria e o espírito, justamente por quê? Porque ele é chamado modelo organizador biológico. E esse MOB, esse modelo organizador biológico, ele cumpre muito essa função de fazer o nosso molde, né? Então, ou seja, ele modela este corpo físico que estará aqui na vida a serviço, então, desse projeto reencarnatório, nos dando a possibilidade de nós vivenciarmos as experiências necessárias para nossa evolução. Então, olhem só, a espiritualidade nos dá essa possibilidade de nós irmos lá e escolhermos o corpo, né, que nós necessitamos para evoluir. Então, ou seja, se a gente tem alguma queixa, que o cabelo é crespo, que o cabelo é liso, né, que eu sou muito baixo, que eu sou muito alto, que eu sou gordinho, que eu sou magrinho,
né? Ou seja, fomos nós que escolhemos, partindo do pressuposto que nós não tivemos uma reencarnação compulsória, né? Que é aquela reencarnação que a gente não tem possibilidade de escolha porque precisa vir e vai do jeito que for, aí a espiritualidade determina. Mas, né, partindo desse pressuposto que nós não tivemos essa reencarnação compulsória, nós fizemos as escolhas. Então não dá para se queixar da espiritualidade, porque fomos nós mesmos que escolhemos. Então, vejam só, se existe todo esse processo para que a gente esteja aqui na vida física, é porque nós tivemos uma oportunidade. E quem foi que nos deu essa oportunidade? Foi Deus, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, né? Buscando o quê? Buscando consertar aquilo que em outras existências nós talvez tenhamos desorganizado. Então, ou seja, Deus deixa de ser aquele pai austero, punitivo do tempo de Moisés, para ser este pai bondoso e justo que foi Jesus que nos apresentou esse Deus bondoso e justo. E aí ele nos dá a oportunidade, olha, meu filho, este ano escolar você não foi muito bem, então vamos te dar uma outra oportunidade para você fazer de novo essa escola, né? E tentar fazer de uma forma mais lúcida, mais consciente, mais comprometida, mais responsável, né? É como se nós estivéssemos efetivamente na escola em processo de aprendizado. Então, ou seja, este Deus não é mais aquele que castiga, aquele que pune, mas aquele que oportuniza a vida. Daí a doutora Marlene nos dizer que a vida é um bem outorgado por Deus. Se é um bem outorgado por Deus, um bem o que é? É uma coisa boa. Um bem é algo que nós gostamos de receber. Um bem efetivamente é uma oportunidade. E que nós necessitamos, então, valorizarmos este bem que nós recebemos de Deus, do nosso Pai Maior. Por quê? Porque é uma oportunidade. E uma oportunidade ela não pode ser desperdiçada, porque é para o nosso benefício este bem. Então, quando nós nos deparamos com indivíduos desistindo deste bem outorgado por Deus, nós precisamos então entendermos o que existe por trás deste comportamento, não a título de julgamento. Porque muitas vezes as pessoas, ao desistirem da existência, elas não estão querendo tirar a própria vida, mas elas estão querendo tirar a dor e o sofrimento. Então a gente precisa fazer uma leitura um pouco mais generosa em relação daqueles que desistem dessa oportunidade. Porque às vezes não é querer sair da vida, mas da dor que está ali por detrás daquela situação. E que talvez o fato de não ter esta percepção de oportunidade e de bem, a pessoa realmente extenuada, né, com grande dor, com grande sofrimento, ela realmente desista. Então daí a gente vê, né, algumas campanhas, né, respeitar a vida, suicídio não, essa campanha da Federação Espírita Brasileira. Você continuará a viver depois da morte, suicídio é ilusão, procure ajuda. Então entender que 90% das pessoas que tiram a vida, que cometem então o autoextermínio, elas poderiam não ter cometido se elas tivessem buscado o tratamento. E aí a gente vê muitas vezes as pessoas com preconceito em relação a buscar um psiquiatra, a buscar um psicólogo. Por quê? Porque se tem essa leitura, eu não estou louco. Então isso é um comportamento de preconceito. No meu tempo não existia isso das pessoas se deprimirem. Existia sim, porque as pessoas se suicidavam, elas se enforcavam, elas se davam tiros, né? Elas viviam num sofrimento atroz às vezes, sem saber que poderiam ter evitado isso buscando um recurso. Então, muito das psicopatologias são diagnosticáveis e tratáveis e podem serem evitadas sim, se nós percebermos os fatores de risco. Quais são os fatores de risco que nós temos então? A depressão e o uso de substâncias químicas
que alteram o sistema nervoso. Então, se a gente perceber que existem alguns fatores de risco, quais seriam os fatores de risco? Ou seja, aqueles que são genéticos, famílias de depressivos, famílias onde a mãe passou a vida inteira fazendo uso, né, de medicação porque era depressiva, ou um pai que viveu alcoólatra, né? Ou seja, a forma dele sair daquele processo depressivo, né, entre aspas, era fazer o uso abusivo de álcool. Então, nós precisamos estar olhando a história de vida da pessoa. Ou então, aquela pessoa que tem, de repente, uma figura parental muito rígida e que passou a vida inteira dizendo que quem não trabalha é vagabundo. E aí, daqui a pouco, a pessoa passa pelo processo de desemprego e aquela voz familiar vem no ouvidinho dizendo, e aí a pessoa está desempregada. E aquilo é algo que a pessoa não sabe lidar. Então, ela busca o autoextermínio porque ela não sabe lidar com aquelas crenças que ela carrega, né, dentro do grupo familiar. Então, tudo isso é fator de risco. E a gente precisa respeitar a realidade de cada um. E nós não estamos dizendo que é uma coisa fácil, não, é uma coisa desafiadora. Por isso que um dos processos de tratamento, né, que são fundamentais para que a pessoa possa realmente aderir ao tratamento é o apoio familiar. Então, esse discurso que a família muitas vezes diz, mas você tem tudo e não melhora. Às vezes, o tudo que a família está se referindo é coisa material. Mas se a pessoa não estivesse num vazio existencial, ela não estaria depressiva. Então, ninguém fica depressivo porque quer. As pessoas ficam depressivas porque elas estão doentes. E a gente precisa entender que depressão é uma doença que pode ser tratada, mas até se chegar a um diagnóstico e até fazer o uso da medicação, a pessoa passa por um processo que ela às vezes não consegue sair da cama. Porque ela está sem energia psíquica, ela está sem libido. Então, a indivíduo que está com a libido baixa, ela automaticamente ela vai estar sem força para a vida. Porque, segundo Jung, a libido não está relacionada à vida, somente à vida sexual. Não, ela é energia de vida, ela é sopro de vida. Você precisa ter essa libido para querer ir para a vida. Você só vai para a vida se você tiver libido, se você tiver energia psíquica para isso. E quando nós estamos em depressão, nós perdemos, então, essa força, né, essa vontade de irmos para a vida. Então, existe um adoecimento. E a gente precisa perceber dentro da convivência familiar aquela pessoa que está mais silenciosa, que não consegue se relacionar, que não tem vontade de sair de casa, que não tem vontade, muitas vezes, de fazer parte de um almoço de domingo. Né? É porque ela é emburrada, é porque ela é estranha. Não, gente, ninguém quer ser estranho e ninguém quer ser emburrado. Se a pessoa está mais em si mesmada, é porque existe algo que está abalando essa pessoa. Então, cabe ao grupo familiar ter essa generosidade de buscar saber o que existe por trás daquele comportamento. A pessoa não pode ser apenas temperamental ou passar uma existência inteira temperamental. Não, existe alguma coisa. Então, estar atento ao outro e buscar saber que sentimento está nutrindo aquela pessoa é responsabilidade da família. Porque adolescente gosta de ficar encerrado no quarto. Ele pode até gostar de ficar encerrado no quarto, porque ele está passando por um processo, mas ele precisa continuar convivendo com a família. Então, ele precisa tomar café com a família antes de ir para a escola, ele precisa participar do horário do almoço. Por quê? Porque as regras são do pai e da mãe, não do adolescente. Então, cabe a nós, como cuidadores, como responsáveis por aquele que é menor de idade, a nós buscarmos trazer ele para junto conosco na convivência.
né? Então, é nosso papel. E as campanhas, né, em relação ao Setembro Amarelo, dão-se porque é um caso de saúde pública. E se é um caso de saúde pública, nós precisamos estar atentos a isso. Então, nós precisamos estar comprometidos, né, com o nosso papel perante a sociedade. E aí a FEB nos traz também a questão do suicídio indireto. O que seria isso, suicídio indireto? É quando a gente negligencia com a vida. É quando nós não sabemos viver. É quando a gente abusa de substâncias químicas, de substâncias etílicas, ou seja, excesso de álcool, excesso de droga, excesso de tudo. Uma vida totalmente desregrada, o abuso sexual. Quando nós não cuidamos do corpo, que é a morada do espírito. E esse corpo precisa ser entregue. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter que dar conta do que nós fizemos com esse corpo. E aí a gente vai lá na obra, então, de André Luiz e vê André Luiz, né, sendo acusado de suicídio. Por quê? Porque ele cometeu um suicídio indireto, porque ele negligenciou com a vida física. Então, como ele cometia tudo que é tipo de excesso, cigarro, comida, desregramentos, né, ele vai responder então como suicida. E aí a gente encontra a grande maioria das pessoas que acabam não se dando conta que tem que cuidarem deste corpo. E está lá no Evangelho, cuidar, né, do espírito, do corpo e do espírito. Então, quando nós não sabemos viver e achamos que viver é aproveitar a vida, né, e aí este aproveitar da vida ele passa por essa percepção distorcida de que nós temos que aproveitar a vida porque a vida é curta, porque a vida é única, nós acabamos negligenciando, então, né, com a nossa realidade espiritual. E esses excessos nos levam aos desregramentos, que nos levam também às obsessões. Então, toda vez que nós cometemos excessos, nós temos obsessores. E aí, uma pergunta: vocês já viram alcoólatra desencarnar, né, porque foi atropelado? Não, gente. Eles não são atropelados. Por quê? Porque os próprios obsessores preservam a vida do alcoólatra. Né? E por quê? Porque eles precisam daquele instrumento para que eles possam se beneficiar, então, do álcool, né, da comida, ou seja, de qualquer atividade excessiva. Então, os próprios obsessores vão ali e acabam protegendo. A gente faz essa brincadeira, né, para mexer, né, com essa percepção. E aí também tem o carnaval. Vocês viram só? Olha aqui o carnaval, né? As nossas, né, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, gente. Tem uma musiquinha que diz isso, né? Então, ou seja, né, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Ou seja, quanto mais nós nos desregramos, mais companhias espirituais estão nos acompanhando, inclusive no exagero do trio elétrico. Tá? Então, aí se instalam as obsessões. E diante das obsessões, nós vamos ver, sim, muitas pessoas que são estimuladas pelos obsessores a extirparem com a própria vida. E aí vem a Joana de Ângeles nos falando, então, né, sobre a alteração de rota para adquirir saúde. E ela fala, né, que pedra que rola não cria limo. Não cria limo porque tem movimento, porque tem atenção, porque tem mudança comportamental. Então, saber viver é justamente ter a mudança comportamental. E esse é o nosso grande desafio da existência humana, porque nós precisamos entender que às vezes nós temos alguns comportamentos que as nossas mentes ficam aprisionadas naqueles comportamentos, como se eles fossem únicos e absolutos e como se nós não pudéssemos fazer absolutamente nada para mudá-los. Então são as crenças que ficam arraigadas e nós acabamos nos comportando na vida como se
aquele comportamento fosse único, como se fosse a única alternativa que nós tivéssemos. E aí a gente vai observando, né? Aquelas pessoas que não conseguem pedir desculpas, que ficam com o comportamento, ou seja, assim, a pessoa faz, né? Tem uma atitude agressiva, tem uma atitude brusca, mas ela não consegue chegar para o outro e pedir desculpas. Então, o que ela faz? Ela vai, né, bajulando o outro. Ela tem um comportamento, né, de tentar consertar a situação, mas ela não vai ao encontro de assumir a responsabilidade do seu ato. Então, ela passa a vida inteira batendo, agredindo com palavras, com atitudes, mas ela não consegue assumir a responsabilidade de que ela errou e pediu desculpas para os outros. Então, o bajular, muitas vezes, faz com que aqueles que foram feridos se ressintam dentro de casa. E aí você passa, né, a se comportar, né, de forma negligente com aquele que você feriu. E aquele que foi ferido fica ressentido. Então veja o clima e a psicosfera que vai criando no ambiente familiar. Então, recomeçar tarefas interrompidas, né, pela ira. São pessoas muito agressivas. E aí elas explodem e aí não conseguem depois dar conta daquela situação. Então, são comportamentos, né, são temperamentos muito ostensivos e que faz com que o indivíduo se afaste muitas vezes da responsabilidade das suas tarefas dentro do próprio lar, né? Cumprimentar alguém que não lhe é muito amistoso. Outro comportamento é discutir assuntos desagradáveis, ou seja, o assunto precisa ser falado, as desculpas precisam ser pedidas, mas a pessoa não consegue lidar com aquilo ali. Então, não aprofunda, ela não lida com as suas próprias emoções. Por quê? Porque, inclusive, ela não reconhece que ela é emocional dessa forma. E o que acontece quando nós não lidamos com as nossas emoções? Elas não deixam de existir. Elas continuam ali e de alguma forma elas vão aparecer, pode ser inclusive em forma de adoecimento. Quando você não fala sobre o que você sente, quando você não dá nome, você não reconhece, olha, estou com raiva dessa circunstância, mas aí eu negligencio a raiva e aí eu começo a ter irritabilidade e descarregar nos outros aquela raiva que eu estou sentindo. Então, a pessoa explode, mas tem as pessoas que implodem, que botam para dentro. E aí é quando a depressão aparece. Né? Eu fico ressentido e eu vou me punindo. E vou entristecendo e vou perdendo o interesse pela vida e pelos relacionamentos. Então vejam que esses comportamentos a gente chama de comportamentos nas mentes que estão aprisionadas. E quando nós falamos mentes aprisionadas, não é a título de crítica, não, é para a gente ver o quanto a criatura permanece em sofrimento e não sai deste aprisionamento e dessa fantasia, que muitas vezes foi ela que criou aquela fantasia. E quando ela não dá conta, quando ela não fala, quando ela não busca o auxílio para o que ela está sentindo, ela vai permanecer naquela mesma situação, então, que é de aprisionamento emocional, né? Então, ela não consegue, muitas vezes, distribuir palavras gentis, ela não consegue se relacionar com seus afetos e passa uma existência inteira, né, infeliz, ou seja, e se está aprisionado, ela não consegue, né, ser esta pedra que rola para não criar limo, ela fica cheia de limo. Então, por isso, a Joana de Ângeles nos fala da importância da mudança comportamental e de nós termos atitudes e atitudes que nos tragam movimento. E quando nós temos atitudes que nos trazem este movimento, nós conseguimos sair deste aprisionamento mental. Então, por que eu estou tão irritado? É uma pergunta que a gente deve de fazer para a gente mesmo, para nós entendermos que somos responsáveis por tudo aquilo que nós sentimos. E de que forma a gente pode conseguir isso? Sendo a gente mesmo.
aceitar-se como você é, com defeitos e com qualidades, porque todos nós temos qualidades e valores morais internos, né? Não achar que aquilo que você é muito ruim, é muito estranho. E se é estranho aos olhos dos outros, nós precisamos aprender a lidar então com a nossa estranheza. Você é muito quieta. Às vezes as pessoas cobram por você ser quieto. Então você é introspectivo. Respeitar que você é uma pessoa introspectiva, mas apesar da introspecção, você é um bom observador. Então, ver as qualidades que se tem em ser introspectivo. O extrovertido bota tudo para fora, fala tudo o que diz, e aí o introvertido passa muitas vezes por uma pessoa antipática, né? Mas ela é uma pessoa mais reservada. Então, essa timidez, né, que a gente percebe muitas vezes no introspectivo, ela não pode ser um motivo de não aceitação. Então, quando você aceita o seu modo de funcionar, fica muito mais fácil de você ocupar o lugar que é seu dentro da sociedade, dentro da sua comunidade, dentro da sua família. Porque mesmo na introspecção existem muitos valores e qualidades também, que aí o indivíduo precisa aprender a lidar com isso. Enriquecer-se de amor, né? Quantas vezes a gente tem possibilidade de se enriquecer de amor? Querem ver uma coisa? Eu quero que alguém me diga que não gostou da apresentação que nós tivemos aqui. Não tem como não ter gostado dessa apresentação. Por quê? Porque existem crianças que estão desenvolvendo essa tarefa e a criança, ela nos leva a este grau de sensibilidade e de amorosidade. Então, vejam só que um exemplo que eu estou trazendo que nós todos vivenciamos agora. Então, se enriquecer de amor é você poder valorar aquilo que te é ofertado com tanto carinho, com tanta alegria e com tanta espontaneidade. Porque quando Jesus dizia, vinde a mim, as criancinhas, ele estava falando exatamente disso, dessa espontaneidade que a criança tem e que é capaz de cativar a qualquer pessoa que saiba realmente ver a pureza da criança. É claro que ele estava indo mais profundo e falando destas almas reencarnadas que precisavam se assemelhar à criança e ter essa pureza na sua desenvoltura. Mas também ele nos falava dessa espontaneidade e que faz com que nós todos possamos nos enriquecer de amor. Nos enriquecer de amor quando a gente vê uma pessoa sendo generosa. Nos enriquecermos de amor quando a gente ajuda alguém a atravessar a rua. Quando a gente consegue entender que por trás de um comportamento que a maioria das pessoas acha estranho, existe alguém em sofrimento. E que se talvez nós estivéssemos naquela situação, nós estaríamos nos comportando da mesma maneira, ou talvez até pior do que aquela pessoa. Porque nós não podemos medir a dor alheia. Cada pessoa tem uma maneira de enfrentar a vida. E tem aqueles que não conseguem ainda enfrentar. E que não cabe a nós fazermos esse julgamento. Mas o que nos cabe é sermos generosos, ofertando aquilo que a gente pode, que é o conhecimento do Evangelho, que está ao nosso alcance e que nós precisamos estar, então, buscando na prática deste Evangelho, mostrar para o outro que o Evangelho ele funciona como uma bússola orientadora nas nossas vidas. E que se nós encararmos o conhecimento que temos do Evangelho como algo que pode nos orientar para a vida, nós vamos estar auxiliando muitas pessoas a saírem, então, desse processo de dor, né? É claro que, aliado a isso, todo o tratamento com o psiquiatra, com o psicólogo, fazendo uso da medicação necessária, ministrada sim por um profissional da área da saúde e não copiando a receita do vizinho. Porque eu tomei essa medicação e melhorei. Não, precisa ser com responsabilidade. Porque existe o que a gente chama na área da saúde de comorbidade.
Existem algumas pessoas que têm, então, uma doença associada, e essa doença associada faz com que ela precise de usar uma medicação diferente da medicação que o vizinho está usando, porque nós somos individualidades. Então, isso é responsabilidade nossa de fazermos uma orientação quando bate a porta da casa espírita alguém que está depressivo. Você já procurou o seu médico? Se não procurou, orientar para que procure. Se é uma adolescente, orientar este pai e esta mãe para que busque o auxílio de pessoas que tenham competência para fazer essa orientação. E aí sim, nós estaremos então a serviço de uma causa maior, de uma causa que é esta vida, que é este bem outorgado por Deus, orientando então as pessoas que vêm em busca de ajuda. É preciso, então, para conseguir também sair deste processo, acreditar em você mesmo e aprender principalmente a perdoar os outros e a perdoar-se. Por quê? Porque quando nós perdoamos os outros, nós nos libertamos daquela dor. Não importa se o outro vai nos perdoar ou não. Mas se nós fizermos este movimento, nós estaremos nos libertando daqueles sentimentos, daquelas emoções que nos fizeram muitas vezes ficar paradas nesse processo, de competição ou de agressão com alguma pessoa, que muitas vezes é da família. E aí nós precisamos estar olhando para isso, que não é por acaso que nós reencarnamos no mesmo grupo familiar. Se nós estamos reencarnados no mesmo grupo familiar, é porque nós temos os nossos ajustes, os nossos acertos. E cada vez que a gente briga, que a gente compete, que a gente se agride, vai ficando mais difícil o acerto. E se a oportunidade de reencarnação é para o acerto, por que nós estamos adiando? Então, nós precisamos estar olhando para isso. Então, perdoar o outro é um benefício muito maior para nós do que propriamente para o outro. E quando o outro faz isso, é um benefício para ele. E aprender a perdoar-se. Porque, às vezes, nós passamos a vida inteira nos criticando, achando que tudo aquilo que a gente fez foi errado, não ocupando o nosso lugar na vida e achando que nós somos inadequados. Então, esse sentimento de inadequação bate no nosso sentimento também de inferioridade, nos nossos complexos que não nos permitem nós usufruirmos dos lugares que são destinados para nós. Porque se nós estamos dentro de um grupo familiar e ocupamos o nosso lugar, nós estamos nos responsabilizando pela nossa própria existência e pela nossa mudança comportamental. Agora, quando nós não nos perdoamos, nós ficamos lá com esta mente aprisionada no erro. E o erro faz parte da mudança. Todos nós, no processo educacional, Piaget nos mostra que o acerto e o erro é necessário para que o processo educativo se desenvolva, o processo de aprendizado se desenvolva. Então, ou seja, nós erramos, vamos aprender uma lição e vamos tentar agir diferente da próxima vez. Então, por isso é necessário o auto-perdão. E aí, a gente vai, então, percebendo que essa mudança comportamental, ela é progressiva, Então, quando nós conseguimos aprender alguma coisa, nós vamos, então, tendo um comportamento diferente, a gente constrói uma opinião e, a partir dessa opinião, nós temos atitudes diferentes daquelas que nós tínhamos antes. E aí a gente observa que a partir do momento que nós temos atitudes diferentes, nós temos uma mudança que é comportamental individual. E a partir disso nós passamos então para uma mudança comportamental do grupo, que pode ser do grupo familiar, às vezes do grupo da casa espírita, do grupo de trabalho. Por quê? Porque existe uma construção na maneira de nós pensarmos e agirmos. E isso vai fazendo um movimento. Então, à medida que nós
entendemos todo este processo, a gente vai vendo o quanto nós podemos nos ajudar para sairmos do nosso próprio sofrimento, da nossa depressão, das nossas crenças arraigadas e também auxiliar aqueles que estão conosco nessa convivência. E à medida que a gente tem clareza disso, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo aquilo que Jesus nos dizia: vigia as nascentes do coração. Ou seja, o que são essas nascentes do coração? São essas emoções que nós temos e que precisamos aprender a lidar com ela. Então, nasceu no meu coração raiva. O que eu faço com a raiva? Nasceu no meu coração medo. O que eu faço com medo? Nasceu no meu coração a vergonha. Por que eu estou com vergonha? Né? Então, ou seja, sempre existe uma emoção nascendo ali no nosso coração. E a gente precisa olhar para isso e nomear para a gente saber de que forma a gente vai lidar com isso. E de que forma, né, nós vamos colocar esse entendimento no nosso cotidiano. Porque isso perpassa pelas nossas relações, que podem ser saudáveis ou podem ser em relações bastante abusivas, às vezes, quando nós não sabemos lidar com a nossa própria emoção. Então, enquanto é oportuno, a gente precisa aprender a renovar os pensamentos. A oportunidade de trabalhar, então, na prática do bem. Toda vez que a gente pratica o bem, a gente consegue amenizar nossas próprias dores. E a Joana de Ângeles diz o seguinte, que aquele que aprendeu a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para sofrer. Olha que linda essa fala da Joana. Então, o que ela está nos convidando? Ela não está dizendo para a gente virar as costas para as nossas próprias dores, mas ela está dizendo que quando você tem um olhar direcionado ao outro, você consegue se sentir mais encorajado para a vida. E a gente, como profissional da área da saúde, a gente indica muito, né, trabalhar no terceiro setor, que é fazer trabalho voluntário. Principalmente para as pessoas que estão, né, passando por esse processo, né, de tratamento, né, e já estão conseguindo dar conta da vida, né? Então, as pessoas que às vezes se sentem solitárias e que estão num processo de depressão, a gente indica muito fazer um trabalho voluntário. E quantas são as pessoas que, ao desenvolverem o trabalho voluntário, acham um sentido para a própria vida? E em achando um sentido para a própria vida, elas vão conseguindo dar conta, né, desse processo de dor, de depressão, de sofrimento, e acabam saindo, então, da depressão. Refaze o caminho percorrido com equívocos e corrige-os, que é a questão do perdão. Olha, eu me equivoquei com uma pessoa, não posso ter vergonha de pedir desculpas. Eu preciso voltar ali naquele lugar, né, e tentar conversar com a pessoa. Ah, mas se a pessoa não quiser, aí é a responsabilidade dela. Mas você fez o seu processo de ir em busca e de tentar corrigir aquela situação, de tentar consertar, principalmente quando nós somos responsáveis por isso, né? Recomeça o trabalho interrompido. Ou seja, eu interrompi porque eu fiquei muito bravo, porque eu fui contrariado, porque as pessoas fizeram diferente do que eu gostaria que fosse. Então, mostra o quê? Que a gente não sabe receber o não. Então, se você se deu conta que é responsável por isso, vai lá, dá continuidade ao trabalho, convida de novo as pessoas para tentarem outra vez, né? Despertar para a realidade do espírito. E aí é a questão da espiritualidade, de nós estarmos buscando, então, exercer nossa espiritualidade. Porque se nós somos espíritos, nós viemos de Deus. É como se nós fôssemos adolescentes que morássemos em Canguçu e para poder fazer o nosso curso superior, para poder fazer a universidade, a gente fosse morar em Porto Alegre. E aí, o que acontece? Aí eu só ligo para o pai quando eu preciso de dinheiro. Mas os outros dias, para saber como é que o pai está, como é que a mãe está, eu, né, desconheço. Então, eu só lembro de ligar para o pai e para a mãe quando eu estou precisando de dinheiro.
E às vezes a gente acaba não se dando conta que a gente reencarnou, que nós viemos para cá, para a vida física, e acaba esquecendo de ligar para esse Pai maior. Quando é que você liga para o Pai maior? Quando você tem o hábito da prece, quando você tem o hábito da meditação, quando você, pratica o bem, você está ligando para o Pai, porque você está conectado com essas questões que são espirituais. Então é importante a gente manter o Evangelho no lar. Quando você mantém o Evangelho no lar, você está ligando para o seu Pai e se comunicando com este Pai de alguma forma. Então, isso tudo faz com que nós nos sintamos encorajados diante das adversidades da vida, porque nós sabemos que existe alguém superior que nos dá todo esse alicerce para que a gente possa vencer as dificuldades, porque não existe nenhuma pessoa na vida física que não passe por dificuldades. Mas quando nós temos fé e coragem, quando nós observamos as nascentes do nosso coração, cada vez que nós temos uma adversidade, nós então estamos encorajados para enfrentarmos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está junto conosco. E não é aquele Deus que castiga, mas o Deus que Jesus nos apresentou. Esse Deus que é Pai, que é paz, que é amor. Exercitar a paciência e a compaixão. Tem pessoas que precisam que as coisas sejam realizadas imediatamente. Se não forem naquela hora, meu Deus do céu, Deus nos acuda. A pessoa vai indo que nem um trator por cima de todo mundo. E aí, a paciência, ela vem nos convidar justamente para a gente olhar para essas questões. Quando a gente tem paciência, a gente entende que precisa deixar com que as coisas passem por um processo como se fosse uma gestação. Se uma criança ela é gestada dentro desses 9 meses, dentro dessas 36 ou 40 semanas, como estão falando na atualidade, essa criança ela vai nascer com condições de saúde melhor. E às vezes a gente não tem a paciência para deixar gestar a emoção, para deixar gestar e acomodar aquela situação que às vezes está conflituosa. Quando a gente aprende a deixar se movimentar as coisas no tempo certo, a gente vê que tudo dá certo. Para um bom gaúcho, como é que a gente diz isso assim? Tem que deixar a carroça andar para as melancias se acomodar, não é assim? Que a gente conhece aqui no sul, Então precisa fazer esse movimento de respeitar, de respeitar os processos emocionais que as pessoas que estão conosco estão vivenciando e os nossos próprios processos emocionais. Cultivar, então, a esperança, a saúde e a paz, Que a gente só consegue fazer isso quando a gente exerce a espiritualidade. Então, isso tudo quem nos diz, é Joana de Ângeles, que nos fala, E aí, a Joana fala também que enquanto é oportuno, buscar o adversário e estabelecer harmonia, libertar-se da mágoa. Gente, o que é mágoa? É má água, ou seja, é água parada. Água parada é aquela água onde os mosquitos vão lá e botam as larvas. Então veja o quanto a mágoa ela pode nos adoecer. Por quê? Porque nós ficamos parados naquela situação e não damos resolutividade. Então, cada vez que a gente se percebe numa situação de mágoa, a gente está parado, a gente está na má água. E aí a gente precisa estar fazendo esse movimento que a Joana nos fala, que pedra que rola não cria lima. Aprender a orar, a meditar, torna-te alegre, Ter momentos de alegria, de prazer, de diversão, junto com aquelas pessoas que estão conosco na jornada, Uma boa risada, uma brincadeira saudável, Precisamos de ter estes momentos de descontração. Ama a tudo e a todos. Olha o que a Joana nos fala. Pensa em Deus e busca-o. Luta em favor da libertação das tendências inferiores. Todos nós temos o nosso lado sombra, mas a gente precisa estar lutando para não viver toda a resistência na sombra.
Porque senão nós teremos uma existência de sofrimento e de dor. Nós precisamos transitar, sim, pelos nossos lados sombrios, olhar para as nossas imperfeições morais, para a gente poder aprender a lidar com elas. Não é negar a sombra, mas é olhar para elas e aprender a lidar, sim, com essa nossa imperfeição moral, buscando comportamentos mais saudáveis para que essa imperfeição ela possa vir a diminuir, né? E aí a gente vai encontrar tudo isso neste livro, né? Libertação do sofrimento. Então, a gente, para se libertar dos nossos sofrimentos e aprendermos, então, a viver a vida, a gente precisa estar em contato com toda essa nossa realidade que é interna, que é psicológica, que é emocional. E aí a Joana, então, finaliza nos dizendo o seguinte, né? Que para a gente poder, então, ter essa valorização da vida, nós precisamos de algo chamado amor-terapia. Amor-terapia, quando o ser se enriquece de estima de si mesmo. Então, ou seja, aprender a gostar de si. Cada um na sua individualidade, aprender que nós temos valores, que nós temos qualidades. E essas qualidades, elas precisam serem observadas. E à medida que nós vamos observando os nossos valores e as nossas qualidades, nós nos colocamos no mundo de uma forma mais objetiva, ou seja, ocupando o nosso lugar. Então, descobrindo o seu lugar de importância sobre o sol da vida, né? Esplêndide de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício das demais criaturas. Então, cada vez que nós ocupamos os nossos lugares, nós nos alegramos, e ao nos alegrarmos, nós vamos estar contagiando essas pessoas para que elas também possam aprender a ocupar o seu lugar. E aí a gente vai vendo que esta rede de apoio, ela vai se fortalecendo, porque nós não estamos sós. Nós temos toda uma rede de apoio, não apenas física, mas também espiritual, por aqueles responsáveis pelo nosso projeto reencarnatório, aqueles mesmos espíritos que estiveram lá conosco, ajudando a modelar o nosso modelo organizador biológico, né? Então, lá o perispírito, que foi o nosso modelo, que organizou esse corpo físico para que nós estivéssemos aqui, eles permanecem conosco, nos auxiliando. Então, nós temos todo o apoio pela bondade divina, pela providência divina de estarmos aqui na vida. E para isso nós precisamos entender, sim, que a vida é um bem outorgado por Deus. Por que foi que é um bem? Né? Então, porque Deus é Pai. E se Deus é Pai, Ele quer este bem para todos nós. Né? E por que Ele quer este bem para todos nós? Justamente porque Ele é Pai. Vamos pensar quantos pais e mães tem aqui. Se os nossos filhos pedirem alguma coisa para nós não vamos imediatamente tentarmos atender? Vamos, né? E nós somos imperfeitos. Só que Deus, Ele é perfeito. E se Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele quer, inclusive, que nós obtenhamos êxito neste projeto reencarnatório, que é esta existência. A vida é eterna. Aquele que tira a oportunidade reencarnatória de si mesmo, ele não se deu conta que a vida é eterna. Ele tirou essa existência, mas a vida vai continuar. Porque Deus é Pai. Então, se nós entendemos que Deus é Pai, né, nós entendemos também que Deus é amor. E se Ele é amor, Ele, em nos amando, Ele quer sim que nós compreendamos que a vida é um bem outorgado por Ele, justamente por Ele nos amar como seus filhos que nós somos. Assim, queridos, nós gostaríamos então de agradecer a oportunidade, finalizar com esta fala novamente que nós vamos encontrar. Tão logo o ser abre o coração ao amor, ou pelo menos apresenta cansado do erro, já o amor alcança, penetrando em forma de bênçãos. Então, cada vez
que nós abrimos o nosso coração para o amor, ele se instala em nós. Então basta que a gente se dê conta do equívoco de termos tido vontade de desistir da vida. Neste momento que nós nos damos conta, o amor já começa a se instalar na nossa vida. Por isso, nós então precisamos estar conectados com este Pai. Buscarmos na figura de Jesus o caminho, a verdade e a vida, porque é através do Mestre e desta bússola orientadora que é o Evangelho que nós vamos conseguir então estar conectados com o nosso Pai maior e entendermos o grande propósito e o grande sentido da vida como oportunidade de evolução a todos nós. E assim, diante daqueles que sucumbiram diante dessa vontade, que nós tenhamos bastante misericórdia e que possamos orar sempre por estes que desistiram e pelos familiares que permanecem muitas vezes em sofrimento por conta da opção daqueles que desistiram deste bem outorgado, né, por Deus, que é a vida. Muito obrigado a todos os nossos irmãos.